Felipe, sou professor de História de 26 e bom estarmos retornando às aulas nesse momento de quase pós-pandemia, né? Pelo menos assim esperamos que seja. E bom, nossa aula de hoje é para falar sobre o continente africano. Nós, aqui no Brasil, assim como de maneira geral no mundo inteiro, as pessoas têm informações muito truncadas, muito fragmentadas e, de certa forma, muito preconceituosas em relação ao continente africano, em relação às populações, né, que ali vivem, né, aquelas civilizações que ali se desenvolveram. O fato é que nós sabemos muito pouco a respeito da África, e o pouco que sabemos não necessariamente são informações confiáveis, não necessariamente são histórias confiáveis, porque são histórias que partiram a visão, que foram criadas a partir da visão do colonizador, né? Então nós temos em nossos próprios livros de história poucas informações criadas ou geradas por historiadores africanos. A gente tem pouco material contando a história por quem fez parte da história, né, para aqueles povos africanos. A gente tem muita visão do colonizador europeu, né, uma visão muito eurocêntrica. Mas, apesar disso tudo, infelizmente, hoje em dia nós temos a historiografia se desenvolvendo e dando um enfoque muito especial ao continente africano, tentando levantar os costumes, os valores e principalmente contar a história pela perspectiva daqueles povos, o que é muito importante. Porque caso contrário a gente vai conviver sempre com uma história que de certa forma segrega a cultura africana, de certa forma segrega os personagens africanos a um segundo plano ou até um plano da inexistência praticamente. Enfim, bom, o processo de descolonização no continente africano, ele tem um marco no tempo, que é após a Segunda Guerra Mundial. Até então, até a Segunda Guerra Mundial, os países europeus que colonizavam, que dominavam o continente africano, estavam ricos, estavam economicamente bem, militarmente bem, e desenvolviam ali a colonização tranquilamente. Com o advento da Segunda Guerra, o que acontece? Acontece o empobrecimento da maioria dos países, a destruição de seus parques industriais por causa dos bombardeios e a perda de muitas e muitas vidas nos seus exércitos. Então, os países europeus, as grandes potências, terminam a Segunda Guerra destruídas, com o contingente de seus exércitos reduzido a quantitativos bem pequenos e devendo, inclusive, dinheiro e precisando captar empréstimos junto à potência que sai da Segunda Guerra como grande vitoriosa e sai rica, que é os Estados Unidos da América. Com isso, as populações africanas começaram a perceber uma possibilidade de militarem, fosse politicamente ou até com recurso das armas, para tentar se tornar independente. Então nós temos, a partir da década de 1960, principalmente, o aumento, o acirramento dessas tensões entre as populações africanas e as populações, os contingentes de colonizadores que moravam na África. E existe todo um trabalho dos políticos, dos militantes africanos, das lideranças africanas, cada um em seu respectivo local, dentro do seu ambiente, para tentarem conseguir pacificamente, por meio da paz e dos acordos, a libertação dos seus povos. Alguns locais isso acontece, em alguns locais isso acontece. Noutros, em contrapartida, os africanos têm que recorrer às armas, enfim. E isso vai se desenvolver ao longo das décadas seguintes. Hoje nós temos 53 países no continente africano, e eu queria realçar nessa aula, fazer um link entre o passado recente e o presente. Que link seria esse? Nós vemos muitas notícias em jornais, vemos muitas notícias na televisão falando sobre a violência no continente africano, né? Massacres de aldeias, crianças, idosos sendo mortos, às vezes a facão,
E a gente pode inadvertidamente, né, sem querer, pegar uma notícia dessa e olhar o continente africano com um certo preconceito. Mas por que aquela população, depois de tanto tempo querendo ser livre, agora se mata? Né? Por que eles se odeiam tanto? Não era para estarem unidos, não era para eles estarem tentando fazer do continente africano um continente desenvolvido, né, os seus países crescerem economicamente, enfim. E aí vem a questão histórica. E é bacana a gente olhar o mundo de hoje com a visão histórica, procurar enxergar os porquês da história que nós temos hoje, que estamos vivendo hoje. E aí vem a ciência e a história e nos ajuda, né, como ferramenta nesse sentido. Por que existem essas disputas lá no continente africano? Por que não existe ainda uma paz em todo o território deles? Isso vem no período colonial. Quando os colonizadores entraram no continente, eles não estavam preocupados com as etnias que ali existiam, com as rivalidades entre as etnias que ali já existiam antes, né? Rivalidades tribais, né? Povos que não eram amigos, povos que eram inimigos, assim como existiu na Europa por vários anos e décadas e séculos, povos que viviam em guerra entre si, assim como as tribos indígenas aqui do continente americano também viviam em guerra, e assim como até os países já desenvolvidos em plena década de 1940 entraram no grande conflito mundial. Então a guerra faz parte da história do ser humano, da história da humanidade, seja qual for a civilização, seja qual for a etnia, seja qual for o continente. Pois bem, então os colonizadores entraram ali, foram se apossando das suas porções de terra, foram explorando, foram escravizando, foram levando as riquezas embora, relegando a população à pobreza, à miséria, enfim. Salvo algumas elites que sempre houveram, salvo algumas pessoas que contribuíam, que facilitavam esse processo, nativos, né, que facilitavam esse processo. Quando, enfim, eles chegam nesse movimento de descolonização, as fronteiras têm que ser criadas. Para se ter países, tem que se ter fronteiras. E ao se traçar essas fronteiras, não foram os africanos que traçaram, foram os europeus, foram justamente os países colonizadores. E eles não estavam, se não estavam preocupados antes, imagina no momento em que eles iam perder, né, o filé, né, que era a exploração do continente. Então, naquele momento, eles falaram: vocês querem, ou nós perdemos, não tem jeito, vocês realmente conseguiram a independência, que seja feito. E as fronteiras africanas os países africanos foram sendo traçados à revelia. E não foi observado, por exemplo, se dentro da mesma fronteira, dentro do mesmo espaço que se tornou um país, se existia a mesma etnia ou se existiam etnias que fossem ao menos amigas, que fossem ao menos que tivessem laços de cortesia, laços de paz. Muito pelo contrário, o que aconteceu na prática foi que várias etnias que eram rivais, que já disputavam entre si há anos e muitos anos, acabaram sendo confinadas dentro do mesmo espaço político. E aí, obviamente, você pode pensar e imaginar que o que acontece logo após a independência de um país? Um país tem que criar lideranças, um país tem que ter lideranças que assumam o governo, que criem uma estrutura de governo, que criem, mesmo que aproveitando muito do que o europeu já tinha deixado ali, evidentemente, mas que adapte, que transforme, até porque o que tinha muito era contra o povo africano em si. Então, naquele primeiro momento, a gente vê se iniciar, obviamente, as disputas pelo poder local. E essas etnias não tiveram e não poderiam ter outra resultado, senão, em muitos locais, acontecer os conflitos armados, os conflitos onde pessoas foram mortas, e até hoje são mortas e são sacrificadas por conta dessas diferenças. Isso, de certa forma, contribuiu, inclusive, para um novo processo de colonização, não mais agora com a presença física do europeu, principalmente, e do norte-americano, mas com a exploração financeira, inclusive, da guerra. Então a gente vê até um exemplo, quem quiser assistir aquele filme Senhor das Armas, é um filme muito bom, porque ele mostra exatamente como que essas grandes potências, uma vez perdida o poder de colonização, continuaram ganhando dinheiro, e muito dinheiro, em cima da desgraça daqueles povos ali, com a venda de armas. Então a venda de armas se transformou num grande negócio. A venda de
de engenharia, de tecnologia, ou seja, os países industriais continuaram, industrializados, melhor dizendo, continuaram, de certa forma, colonizando a África, só que não mais presencialmente, mas uma colonização à distância. Pois bem, esse filme ele fala de um contrabandista de armas norte-americano que vende armas para quem quiser comprar dentro do continente, mesmo que sejam pessoas rivais e inimigos. Ele vende para ambos e ganha dinheiro de ambos. E o bacana desse filme, além de mostrar esse contexto todo de violência e da venda das armas, é o final do filme, uma cena muito legal. Eu vou dar um spoiler para vocês, quem não assistiu, quem já assistiu não tem problema, assista novamente, que ele é preso. No final do filme, depois de contar a história dele toda, a narrativa dele toda, como que ele ficou milionário vendendo armas, ele é preso. E ele está tranquilo na cadeia, ele está super tranquilo, é o preso mais tranquilo do planeta. E o agente lá da FBI ou da CIA, não me recordo, que o prende, vai interrogado, ele está tranquilo. Aí o agente se estranha e ele fala assim, olha só, daqui a tantos minutos, vamos bater na porta ali, ou vai tocar o telefone, alguma coisa assim. E você vai receber uma ordem e daqui a pouco eu vou sair pela porta da frente. E aí acontece exatamente isso, ele sai pela porta da frente. E a moral da história desse filme é a seguinte, que o próprio presidente dos Estados Unidos, que os próprios governantes daquele país, e assim serve como exemplo para os demais, não só sabia desse contrabando, como permitia. Por quê? Porque todo mundo ganhava dinheiro. Então a guerra na África, os conflitos na África, pós período de descolonização, se tornaram também uma grande fonte de renda para esses países industrializantes. Então o processo de libertação do continente africano é um processo que começou na década de 60, né, logo após o pós-guerra, mais efetivamente na década de 60. Hoje nós temos 53 países em todo o continente, mas não podemos dizer que os países africanos hoje, em sua maioria, estão livres das disputas internas, das rivalidades tribais, não estão livres da corrupção, que é uma coisa que, infelizmente, parece endêmica ali dentro do continente, por causa exatamente dessas rivalidades. Então, tem grupos no poder beneficiando aqueles que são seus, em detrimento daqueles que não são, que são inimigos. E são países que ainda não atingiram ou não conseguiram sair da faixa daquilo que chamamos de países subdesenvolvidos. Tudo isso herança, tudo isso fruto daquele grande período de colonização e exploração, mas também muito por causa dessa demarcação geográfica que foi feita, a revelia, sem se respeitar as etnias, sem se respeitar a opinião dos nativos, sem se levar em conta o clima que seria gerado, o ambiente que seria deixado para trás quando os colonizadores perderam o controle sobre o continente. Isso de certa forma, pode depreciar a visão que nós, que estamos de fora e que temos uma cultura eurocêntrica muito enraizada em nós, pode depreciar a imagem do continente africano como um país, ou como um continente fadado a se perpetuar nessa condição de subdesenvolvimento, de atraso. Pode nos dar uma impressão de que a cultura ali é uma cultura inferior à europeia, à asiática, por causa exatamente da forma como nós recebemos e do que nós temos de conhecimento a respeito do assunto. Mas é bom pensar que é um continente rico em cultura, rico na questão musical, rico na questão das artes plásticas, que tem toda uma arte que se desenvolve ali e é nova, é contemporânea e é diferenciada e tem seu valor. É importante entender que países, por exemplo, como Nigéria, nós temos escritores de peso, nós temos escritores africanos ganhando prêmios internacionais, nós temos cientistas africanos desenvolvendo tecnologia. Então é importante nós pararmos e pensarmos na África como, primeiro, não mais como um país, que é uma coisa até que irrita muitos africanos. A África não é um país, a África não é um todo. A África é um continente dividido em países. E é importante a gente começar a olhar a história de cada país, ver sua tradição, ver sua cultura,
ver seus valores, aquilo que ele produz de bom, porque todo país também produz suas coisas ruins. Qual país europeu que não tem problema social? Qual país europeu que não tem pobreza? Né? Qual país europeu que não tem corrupção? Né? Nós estamos aqui há 500 anos, não passamos por uma descolonização tão radical e tão prejudicial como eles. E olha a situação que nós vivemos. Não preciso falar do Brasil, que todo mundo conhece. Então, é bom a gente entender esse contexto em que esses países foram criados, para a gente poder entender por que hoje ali nós temos essas diferenças e do porquê que essas diferenças muitas das vezes vão para vias de fato, vão para a guerra, vão para os conflitos armados, e por que, por exemplo, os países que colonizaram não interferiram, já que deixaram aquela situação. Por que eles não interferiram? Por que eles não voltaram? Olha só, vamos pacificar primeiro para depois sair. Porque acabou sendo economicamente interessante, porque acabou sendo bom para eles, porque de certa forma manteve aqueles países num estado de dependência econômica, dependência política. Você vê o exemplo agora, por exemplo, nesse tempo de pandemia, para se chegar a vacina lá, quanto que eles tiveram que esperar, né? Para que a vacina chegasse no continente. Quanto tempo, quantos países já tinham começado seu processo de vacinação, suas campanhas de vacinação, até que chegasse a primeira dose em alguns países africanos. Então, é uma dependência econômica, uma dependência em todos os sentidos, que é fruto, evidentemente, desse processo de colonização. Eu não sei quanto tempo que a gente tem de aula. Dá para ver para mim aí, aluno Lobão? Já tem aqui, eu marquei, comecei 3:17. 17. O dela já chegou no 20 então. Vamos encerrar aqui então, e a gente continua esse mesmo assunto na próxima aula, a gente vai aprofundar mais. Obrigado.